Olá, meninas e meninos do primeiro ano, tudo beleza? Tudo joinha? Tamo junto, vamos continuar. Estamos caminhando mais um pouco, mais uma semana. Falta menos que faltava para completarmos aí mais um ano. Apesar de toda essa situação, estou gostando de ver como vocês estão aí fazendo os exercícios, fazendo as questões da prova. Isso é muito bacana. E se vocês estão fazendo de religião, naturalmente estão fazendo as outras matérias também, porque vocês são feras, vocês são show. É isso aí. Vamos seguir, vamos caminhar. Já estamos mais na metade, né? Já passamos da quinzena de agosto. Nós estamos caminhando para setembro, outubro, novembro, dezembro, e aí, né, vamos continuar firmes, fortes, constantes, para encerrarmos o ano com chave de ouro e encerrarmos bem legal, de uma maneira muito bacana, com notas sempre lá em cima. Não relaxem, continue aí estudando, continue se esforçando, porque a recompensa com certeza já tem vindo e continuará a vir. Vamos continuar nosso bate-papo aqui sobre liberdade. Nós já falamos, já demos 2 aulas, na verdade, sobre liberdade. Hoje vamos para a terceira. E na primeira nós demos o conceito de liberdade, que é o direito de agir segundo o livre-arbítrio, de acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. Falamos também que liberdade é a sensação de estar livre e não depender de ninguém. E dentro disso, nós trabalhamos algumas situações. Citamos o texto lá de Gênesis, quando Deus coloca o homem e a mulher em um lugar especial chamado jardim, e lá coloca tudo que eles precisavam à disposição deles, e, por conta e risco, quebraram esse vínculo quando desobedeceram o que Deus tinha colocado para eles não fazer, fizeram. E a partir daí nós estamos vivendo, todo ser humano acaba vivendo as consequências de Adão e Eva e passando por algumas situações que não precisaríamos estar passando. Ou seja, a nossa liberdade, ela tem um preço, e o preço é a responsabilidade que nós precisamos ter. E falamos também que algumas vezes nós trocamos aquilo que é certo pelo duvidoso. E eu falei que, na dúvida, não faça. Muita gente que está batendo nos peitos aí, dizendo eu sou livre, na verdade não é livre, porque aquilo que faz de um jeito ou de outro acaba levando à prisão de alguma maneira. E quando eu falo prisão, não é somente a prisão, né, das grades, né, aqueles dedinhos assim, mas também uma prisão física. Porque às vezes o excesso de liberdade sem sem o compromisso, na verdade, da responsabilidade, acaba causando um transtorno grande e levam aqueles que agem assim a passar o resto da vida, às vezes, inválido. E isso é muito ruim, né? Porque Deus nos fez perfeitos. E nós falamos também da liberdade como uma necessidade, que todos nós temos a necessidade de sermos livres. Nascemos para ser livres. Como quando a gente vê os pássaros, eu acho que uma das coisas que maior representa a liberdade do ser humano é poder ver os pássaros, os soltos. Eu particularmente não gosto de ver pássaros presos em gaiola, nem viver nem nada. Deus fez os pássaros para viverem livres. Eu acho fantástico quando eu vejo um pássaro, né, no ar, voando, batendo suas asas, solto, né, por aí, sem nenhum compromisso, porque na verdade, né, Deus dá para eles todo o alimento, diferente da gente tem que ir, né, conseguir o nosso alimento, mas eu estou falando expressamente da liberdade que o pássaro tem, de voar, de bater suas asas, explorar. Aí, diferentemente dos pássaros, a gente também faz isso, só que como ser humano dentro de uma responsabilidade. Então há uma necessidade, né, nossa, do próprio ser humano, de nos sentirmos livres e de sermos
livre, né? De vivermos de maneira aonde nós vamos poder estar dentro da sociedade e não causarmos embaraço para ninguém abusando da nossa liberdade, né? Porque a liberdade ela é necessária, ela é essencial, mas é preciso que a gente viva com sabedoria. Citei até um texto de Provérbios, onde tem vários ensinamentos, onde o rei Salomão dá vários ensinamentos para cada um de nós. Ele fala muito para os jovens, porque Salomão foi alguém que viveu intensamente e até cometeu alguns atropelos, e lá no final da vida ele vai começar a falar e orientar com muita sabedoria sobre um viver decente, cordato, sem causar maiores transtornos para a sua velhice. E naturalmente hoje você está aí com 13, 14, 15, 16 anos, mas amanhã você vai estar com 30, 40, 50, 60, e a verdade é que plantando hoje, plantando bem, amanhã colherá também a coisa boa. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Liberdade com responsabilidade. Falei sobre ser livre. Gente, disse e repito, ser livre é muito bom. Que coisa boa é ser livre. Toda manhã, quando você acorda, quando nós acordamos e agradecemos a Deus por mais um dia de vida e pedimos a Ele para nos abençoar no dia que nós vamos viver, e a gente poder contemplar tudo que a natureza nos oferece, podemos andar e podemos enxergar, sentir, tocar em alguém, sorrir, comer, enfim. Quando nós pensamos, e nós podemos ir e vir, e eu sempre lembro, e eu estou rindo, porque sempre que eu falo nesse período de ir e vir, não tem como não lembrar que o nosso ir e vir hoje está meio que limitado, por causa da situação que já falei diversas vezes aqui da pandemia, mas nós somos livres, tirando essa situação, por questão de precaução, mas nós somos livres, nós podemos ir e vir. Isso é muito legal, é uma sensação que não tem preço. Isso se chama buscar a cada dia, dentro da normalidade, a qualidade de vida. O poder transitar, o poder ir aonde nós quisermos. Não tem preço, isso é muito bacana. E foi Deus quem nos fez, quem nos condicionou. E nós vivemos numa sociedade, graças a Deus, melhor ainda, vivemos em um país livre, né, onde, graças a Deus, ainda não somos impedidos de fazermos as coisas que queremos, desde que não atropele o outro. Por isso que hoje nós vamos falar de liberdade com responsabilidade. E a pergunta é, você tem responsabilidade? Ah, não, mais ou menos eu tenho. Tal. Ah, depende, professor. Não sei. Bom, a pergunta é essa, você tem responsabilidade? Quero falar de compromisso, que parece, mas tem tudo a ver, parece que não, mas tem tudo a ver com isso. Compromisso. Primeira coisa dentro de uma responsabilidade é termos compromisso. Compromisso com tudo. Até porque você, no primeiro ano do ensino médio, um rapazinho, uma mocinha, já com um raciocínio já bem lógico, sabendo articular já bem, ou não é? Verdade. Então, você precisa, em primeiro lugar, lembrar o que é compromisso. Porque eu disse nas outras aulas, é muito fácil pensarmos em responsabilidade, em liberdade, mas a liberdade ela vem com responsabilidade, e a gente não pode esquecer dessa palavra compromisso. Porque é a partir de alguns conceitos, de conhecer alguns conceitos, de conhecer algumas situações, que as coisas vão vindo de forma muito tranquila. Então vamos lá, o que você acha que é compromisso? A gente poderia, ou a gente pode definir
compromisso da seguinte maneira. Olha lá o que o dicionário nos diz, né, de forma muito simples, o que é compromisso. Compromisso é uma obrigação assumida por uma ou diversas partes. Olha, obrigação assumida. Ou seja, você precisa se comprometer com alguma obrigação. Beleza? Por quê? Porque quando é um compromisso do seu interesse e do meu, a gente cumpre. Quando não é, a gente deixa para lá. Mas tem que ser assim? Não, não tem. Porque compromisso é compromisso. Você tem alguns compromissos. Eu sei que tem. Estudar, por exemplo, hoje talvez seja o seu maior compromisso. Talvez não. Com certeza. É o seu maior compromisso. Porque é um investimento. E eu já falei isso. Então você precisa ter um compromisso em estudar. Levar a sério esse negócio. E se capacitar é um compromisso. Quando alguém te dá alguma tarefa, alguma missão para você fazer, seja lá qual for, é um compromisso. Seus pais, quando te passam alguma orientação ou algumas orientações, que delega para você algumas coisas para você fazer, é um compromisso. Quando você é perguntado sobre, você pode fazer isso para mim? E você fala assim, posso. Você está assumindo um compromisso. Então, o compromisso ele pode vir de diversas maneiras. Você assumiu a responsabilidade de cumprir, olha só, obrigação assumida, você está obrigado a fazê-lo. Porque quando a gente assume um compromisso e a gente não cumpre, alguém vai ter que fazer. Certo? E é interessante pensar nisso, que quando a gente não faz aquilo que nós ficamos de fazer, gera uma série de situações. Pensa aí numa bola de neve. A bola de neve ela não começa enorme como ela chega no destino final. Ela começa pequena. A gente vê isso em filme. Começa lá devagarinho, vem o barulho, daqui a pouco aumentando, porque vai juntando, né, um monte de neve, vem junto, vai crescendo, daqui a pouco a avalanche aí de um monte de neve espalhando e tal. É assim. Por quê? Porque foi juntando tudo. E alguém tem que resolver. Quando nós assumimos um compromisso, as pessoas estão contando com a gente. Quando você assume um compromisso, a pessoa está contando o que você vai fazer. Entendeu? Então, é uma obrigação assumida. Quando seus pais te dão um compromisso, é uma obrigação sua fazer. Porque os nossos pais, eles não pedem, eles mandam, mesmo pedindo. Ó, por favor, você pode fazer aquilo ali? Eles estão mandando, só que de forma educada eles estão pedindo. Você percebe? Porque às vezes, e eu falei isso também, a gente só pensa na palavra liberdade da definição. E eu vou repetir aqui, alguns ficam doidos para poder, eu tô doido para chegar à maioridade, para ser dono do meu nariz. Olha lá, ei, acorda aí, ó. A grande verdade é que apesar da idade trazer para você um pouco mais de liberdade, mas traz para você também uma maior responsabilidade. Se você não pensar assim, como diria minha mãe, tá lascado. Os antigos usavam essa palavra. Se não for desse jeito, não vai dar certo. É o termo que a gente usa hoje. O caminho não vai ser percorrido como deveria ser. Porque é assim que é. Você percebe o negócio? Então, que bacana, tal, né? Poxa, sou livre, daqui a pouco vou fazer 18, 20 anos, vou fazer o que eu quero, vou trabalhar e tal. Tem uns que chegam assim, vou morar fora da casa dos meus pais, vou alugar minha casa. Pô, que bacana, parabéns para você, mas olha, vai chegar tempo que você vai falar assim, não demora muito, que você vai usar a seguinte frase, eu era feliz e não sabia. Sabe por que isso? Que às vezes a gente só dá valor quando a gente perde. Sim, querido. Sim, querida. A gente só dá valor quando a gente perde. E eu tô rindo porque acaba sendo engraçado algumas coisas, porque eu aprendi algumas coisas e tive que
Graças a Deus que não foi nada grave, mas eu tive que crescer e dando razão à minha mãe de quando você não aprende de um jeito, você aprende do outro. E às vezes as coisas vão meio que na marra e você não precisa aprender na marra. É verdade? Sim. Rapaz, é muito bacana quando a gente dá ouvidos, dá atenção às coisas que os mais velhos, os mais experientes, mais velho não, né? Mais velho fica um negócio meio pesado. Quando os mais experientes falam pra gente, nos orientam, falam assim, olha, é assim, 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 assim. E é interessante que vocês vão amadurecendo, vão ficando, a idade vai aumentando, mas às vezes pessoas até mais novas do que você vai saber mais do que você. Preste atenção nisso, porque eu tenho pessoas mais novas do que eu, que em algumas áreas elas são melhores do que eu e elas vão me orientando. Percebe o negócio? Então, o compromisso assumido é uma obrigação que você toma para você e você não pode simplesmente nem tentar. Que até porque nessa idade de obrigações que você tem, todas elas são realizáveis. Vamos citar alguns exemplos aqui de compromisso que você tem. Já citei o do estudo. Fato. Está se preparando para o futuro. Mas suponhamos que na sua casa tem lá, você não sei se tem irmão ou não, irmã e tal, mas esquece, vamos pensar em você. Seus pais trabalham ou, né, de repente a sua mãe não trabalha, enfim, mas não importa. Você tem o compromisso de todo dia limpar o quintal. Qual a justificativa para você passar um dia sem limpar o quintal? Esqueceu? Cola não. Tava com preguiça? Pior ainda. Você percebe? Então, é um compromisso. Seus pais delegaram para você. A sua responsabilidade, seu compromisso é manter o quintal limpo. Você precisa manter o quintal limpo. Ah, porque fulano ficou me perturbando. Não justifica. Não é possível. E outra coisa, mesmo você estudando. Ah, mas eu chego em casa 1, 2 horas da tarde. O que importa? Será que o seu quintal é tão grande assim que você vai levar 10 horas limpando o quintal? Ah, mas eu limpei o quintal e não deu para estudar. Nada. Nada, nada, nada. Pensa que quando você for maior, você vai trabalhar, estudar e ter família e outros compromissos. Olha só, hoje você não tem nada disso, se a gente dá conta. Pergunte aos seus pais como é cuidar da casa, cuidar de você, trabalhar, cuidar da família. Pergunta a eles como funciona. Você vai ficar surpreso, hein? Pois é. Então hoje, na idade que você tem, se o seu compromisso for só esse, geralmente os nossos pais nos deixam até à vontade em relação a muitas coisas que eles até poderiam cobrar. A grande verdade é essa. Cobram o mínimo. E eu estou citando um exemplo de quintal, que eu nem sei se tem quintal. Depois você mora em prédio, mora numa casa, não tem terreno, lá não tem árvore, não sei. Estou citando só um exemplo. Mas pode ser lavar um banheiro toda semana. Ó, toda semana tem que lavar o banheiro. Qual o dia? O dia você que escolhe. Toda quinta, toda sexta, não sei. Aí chega numa sexta, eu não tive tempo. Opa! Ué, qual o tamanho do seu banheiro? Que dificuldade. Percebeu? Por isso que eu estou falando sobre liberdade com responsabilidade. E aí você precisa lembrar que algumas vezes você chega para o seu pai, para sua mãe, poxa, eu tenho bem um lugar no sábado que eu estou querendo ir. Por que você não esquece desse compromisso que você assumiu, né? Lá para ir, você esquece às vezes do compromisso assumido com os seus. Poxa, eu esqueci. Mas quando você precisa, você lembra toda semana. Você começa a lembrar um mês antes que você tem um compromisso. E fica lá, pai, mãe, esquece não, tá? Dia tal, já até falei pra você sair, vou precisar aí de um dinheirinho, R$50. E você toda semana, se bobear 2 vezes por semana, você vai falando. Porque você tem um compromisso com você mesmo
e você não esquece. Por que quando a gente tem compromisso com o outro a gente esquece? Então eu vou refrescar a sua memória e vou te lembrar um negócio muito legal. Sabe como você faz para não esquecer compromisso? Seu celular. Aqui, ó. Para que serve isso? O que está mostrando? Vou dizer para você, querido. Todo celular tem uma agenda. Parabéns para você que descobriu isso. Claro que você sabe disso. Então, se o seu telefone tem uma agenda, que hoje nem precisa mais ter agenda de papel para anotar, eu também tenho, eu não anoto nada no celular. Tá tudo na agenda de papel aqui, que é um monte de compromisso, então anoto, tá aí. E você precisa olhar na sua agenda, marca lá. Toda semana, toda sexta-feira, toda quinta é meu dia de lavar banheiro. E olha a sua agenda todo dia, tá, querido? Já que você tem dificuldade de esquecer. Se é que é possível esquecer isso. Eu tenho que varrer o quintal todo dia. Se é que é possível, se precisa anotar isso. Não é. Mas eu tô te falando que na pior da hipótese, você bota um lembrete, grava lá e bota lá. Ah, eu tenho que arrumar o meu quarto. Poxa, que beleza. Esqueceu? Não existe isso. Mas a gente quer liberdade. Você clama pela liberdade, bate no peito. Japonês da pátria livre. Olha, que beleza. E eu tô, de certa forma, brincando, mas eu não tô. Mas o negócio é muito sério. Então é um fator que a gente não pode esquecer. Que compromisso é uma obrigação assumida por você. Mas a gente quer liberdade. Quanto mais liberdade, mais responsabilidade. E você já é responsável por algumas coisas, né? E liberdade é um desafio, porque a liberdade ela é conquistada. E conquistar as coisas dá trabalho. Como seus pais têm confiança em você? Porque você vai demonstrando algumas coisas que eles vão vendo. Pô, fulano já merece uma certa liberdade. Um exemplo, você tem chave da sua casa? Provavelmente sim. Porque o seu pai percebeu que você já tem idade e responsabilidade suficiente para ter a chave da casa. Que se não tivesse seria complicado. Não, você não vai ficar com a chave de casa que você perde aí por aí e vai deixar em qualquer lugar. E é um negócio meio complicado, dependendo de onde se perde. Entendeu? Uma coisa simples, mas é verdade. Porque tem gente aí que os pais não confiam em deixar a chave de casa. Ah, eu quero ir no shopping sozinho, não quero ir com ninguém. Seus pais confiam em você para você ir sozinho? Falar assim, não, ele vai tranquilo, vai tomar cuidado, vai deixar o celular ligado, qualquer coisa vai entrar em contato, quando estiver saindo de lá, vai falar que está saindo. Olha só, às vezes nós perdemos a nossa liberdade porque a gente tem tanta vontade de sair por aí e viver de qualquer jeito que a gente perde a liberdade. Quer ver um negócio? Eu sou casado. Mas eu tenho minha liberdade, mas meu compromisso com a Vera. Porque a Vera é minha esposa, eu já falei isso pra vocês. Beleza? Eu tô em algum lugar e quando eu tô saindo do lugar pra vir embora, eu falo, ó, tô saindo de tal lugar agora. Vai passar em algum lugar? Não, não vou passar, eu vou direto pra casa. Se eu for passar em algum lugar, eu aviso, ó, vou passar em tal lugar, eu te ligo que estiver saindo. É assim que funciona. Sou livre, sou, ela também é. Mas nós temos um compromisso um com o outro. Porque às vezes a gente acha que ter responsabilidade, que a liberdade não traz compromisso. Traz muito compromisso. Então é preciso encarar esses desafios. Percebe isso aí? Entende isso aí? Pegou? Porque só falar em liberdade é fácil, né? E às vezes eu fico rindo, achando engraçado, que é mó barato, né? A gente às vezes não sabe. Eu já fui da idade de vocês, eu sempre falo isso, eu não tenho nenhuma dificuldade em entender vocês sabem disso. Quem já estuda comigo um tempo sabe disso, eu já passei por essa fase. E eu lembro, quando eu era solteiro, era novo, menor, pagava nada. Pagava luz, não pagava água, não trabalhava, só estudava. Jogava bola, soltava pipa, a bola de gude.
Beleza? E aí quando comecei a entender, ajudava em casa de alguma maneira, ajudava a arrumar a casa, entre outras coisas que eu fazia, isso aí eu fazia de boa. Mas eu tinha alguns compromissos e eu precisava cumprir. Arrumar minha cama, né? Limpava quintal. Isso eu fazia. Porque era algo que eu precisava e tinha que fazer. E aí depois com o tempo, né, as coisas vão melhorando um pouco, você vai crescendo, você começa a trabalhar e aí você fica menos tempo em casa, você é adulto, maduro e tal. Mas como adulto ainda fiquei dentro de casa há alguns anos, até casar. Beleza? Então, a nossa liberdade, ela é toda dentro de um contexto de, na verdade, limitações. E essas limitações, longe de ser ruins, na verdade é para nos direcionar, para colocar um freio para saber assim, eu até posso fazer isso, mas quanto custa fazer isso? Eu até posso fazer isso, mas vai acarretar naquilo. Eu até posso fazer isso, mas qual o desdobramento que vai dar? Eu até posso fazer isso, mas pontinho, pontinho, pontinho. O problema não está no poder. O problema está no depois. E essa juventude de hoje precisa aprender que existe o amanhã, que existe o depois. Porque se vive com muita força hoje, e às vezes amanhã não chega. Ou quando chega, nós acordamos, e nós, não é você, não sou eu, graças a Deus, alguns acordam já sabendo de notícias tristes. Eu falo essas coisas para vocês se despertarem. E ó, a notícia é que você não vai andar mais. A notícia é que você perdeu um órgão do seu corpo. A notícia de que você vai andar com ferro não sei quanto tempo. A notícia não sei o que. A notícia é que fulano morreu. O preço da liberdade sem responsabilidade é muito grande e é bom a gente não querer pagar por isso. Porque é assim que funciona. E a liberdade é engraçado, e não tem nada com engraçado, é uma força de expressão, ela é desejada por todo mundo. Porque é um negócio bom. Liberdade é um negócio bom. Você quer ser livre, você é livre, mas quais os motivos? Às vezes nós queremos o negócio certo pelas motivações erradas. Sim. Por que tantos jovens hoje estão atropelando tudo, no sentido mal, mesmo ruim, de viver a vida de qualquer maneira e achar que, como eu disse, não tem um amanhã? Por que os jovens hoje querem viver achando que só tem o hoje? Por que os jovens querem viver hoje de forma tão intensa, mas perigosa? Porque acho que são super-heróis? Você acha que você é super-herói? Você acha que o seu amigo, seu colega, alguém que você conhece, vive assim com ele, até agora não aconteceu nada, e você acha que com você também não vai acontecer? Aonde está escrito isso? Percebe? Entende? Qual o preço da liberdade? A história, né, mostra que muitas pessoas pagaram com a vida o preço de ver um país livre, pessoas livres. Muita gente na história, parece estar um Gandhi, que fez uma revolução, né, pela liberdade sem estar armado, sem armas, pela Índia. Percebe? O pastor Martin Luther King, que foi assassinado, mas ele sonhava, eu tenho um sonho de ver negros e brancos na mesma praça, que não era assim. Ele não viu isso acontecer, mas ele lutou por isso, e isso hoje é uma realidade nos Estados Unidos. Entendeu? Então, assim, a liberdade ela tem um preço. Que você não queira pagar o preço alto demais pela sua liberdade. Você seja livre sim, que você é.
mas continue crescendo dentro de uma razoabilidade, tranquilo, sem se envolver em nada que vai causar transtorno, embaraço, nem para você, nem para ninguém. No último final de semana, um domingo pela manhã, 8h pouca da manhã, parando para abastecer num posto de gasolina e, na verdade, posto de combustível, melhor dizendo, porque agora tem outras coisas. E tinha 2 carros bonitos, uns jovens no posto abastecendo, e em cima de um tinha um jet ski, chamou atenção, uns 2 carros 4x4, branco, bonitos. Mas o que mais me chamou a atenção foi ver que aqueles jovens, 8h pouca da manhã, já estavam com latinhas de cerveja na mão. Talvez com o estômago vazio, sem comer nada. E mesmo tivesse comido, estavam indo provavelmente para um passeio para algum lugar, uma praia que estava funcionando, que eles achavam que estava, e estavam partindo para andar, para se divertirem. E eu lembro que eu pensei assim e falei a pessoa que estava do meu lado, que era a Vera, e eu disse assim: tomara que nenhum desses que estão bebendo seja um motorista. Porque às vezes acontece. Jovens, só tinha jovens. Então, né, às vezes se paga um preço alto. Tomara e que não tenha acontecido nada. Tomara que não deixe de ter sido motorista. Mas às vezes nem precisa, às vezes vai para uma praia lá e fica de qualquer jeito, vai lá para longe, nadar e acaba se afogando, enfim, dando trabalho para todo mundo, mesmo que não morra, mas só o susto, só o trabalho. Talvez vai andar de jet ski, vai pilotar e vai causar um acidente lá na praia. Que liberdade é essa? Na verdade, isso não é uma liberdade com responsabilidade, com compromisso com o próximo. Com compromisso assumido com você mesmo, de viver de forma aonde o outro não será agredido. Ou seja, quem age assim não estará cumprindo a sua obrigação como um cidadão, como alguém que vive em uma sociedade onde temos direitos e deveres. E existe um tipo de liberdade que é a liberdade que Deus nos dá. No Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, vai dizer assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Há uma liberdade prometida por Jesus que só pode experimentar aqueles que verdadeiramente acreditam numa liberdade. Porque às vezes, como eu disse, a gente quer viver intensamente achando que liberdade é isso, viver de qualquer maneira, fazendo uso de um monte de porcarias, levando uma vida desregrada, sem regra nenhuma. Querido, quando Jesus veio ao mundo, e ele viveu no mundo, ele não veio para aprisionar ninguém, ele veio para libertar as pessoas de tudo quanto é coisa ruim, para viver de maneira tranquila. Por isso disse: conhecereis a verdade vos libertará. Falta no ser humano, e eu não estou dizendo de religião, não. Religião tem um monte por aí. Eu estou falando de Deus, eu estou falando de Jesus, eu estou falando de ensinamento para a sua vida. Estou falando de sabedoria que vem de Deus, que não vem do homem. Porque quando verdadeiramente nós experimentamos a paz que Jesus dá, a gente vive livre, da maneira mais livre possível. E essa liberdade ninguém pode tirar. E aí a gente vive de maneira consciente, tranquila. Então busque viver de maneira consciente, de maneira tranquila, de maneira onde você será o maior beneficiado. Porque é interessante, quando nós, você e eu, buscamos viver bem, com qualidade, o beneficiado somos nós. As pessoas que estão e estarão ao nosso lado vão experimentar isso. Você gosta de conviver com pessoas estressadas, com pessoas que reclamam de tudo, com pessoas que tudo está ruim, com pessoas chamadas baixo astral. Nada dá bom, reclama tudo. Você gosta de conviver com pessoas assim? Com certeza não.
Você gosta de andar, de conversar, ou de se envolver com pessoas drogadas e bêbadas? Claro que não. Você gosta de viver com pessoas que não têm compromisso com nada? Claro que não. Então, se nós queremos experimentar e experimentarmos a paz e vivermos em paz, é preciso cultivar isso. Então, a liberdade tem o seu preço. E o preço é o esforço que a gente faz em vivermos bem e no nosso caminhar, no nosso dia a dia. A gente vai experimentando e continuar a experimentar. Que é esse caminho que nós temos que seguir. Buscar viver com sabedoria. Porque é isso que Provérbios nos ensina. Viva com sabedoria. Seja livre, mas seja um livre com responsabilidade. Seja livre com compromisso, entendendo que verdadeiramente você é livre, mas que você tem grande responsabilidade em viver com você e responsabilidade também para com o outro. Valeu, belezão, um abraço, até a próxima.